Lá vamos nós, meninos. Guerra. Na primeira conversa entre os líderes das maiores economias do mundo sobre a guerra na Ucrânia, o presidente chinês, o Xi Jinping, criticou as sanções impostas à Rússia ao americano Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, e o Xi Jinping defendeu o fim rápido do conflito. O líder chinês não usou o termo guerra, né? Disse que a crise no leste europeu não é algo que o país queira ver. Segundo a Casa Branca, a ligação por vídeo durou pouco menos de 2 horas. Para o líder chinês, conflito e confronto não são do interesse de ninguém. Paz e segurança são o que a comunidade internacional deve valorizar. Citando o Conselho de Segurança da ONU, Xi Jinping lembrou ainda que a China e os Estados Unidos são as maiores economias do mundo e que, por isso, segundo ele, devem assumir juntos a responsabilidade de trabalhar pela tranquilidade mundial. Evidentemente, tem essa máxima, né? A guerra interessa a China. No longo prazo interessa, mas quem está jogando a Rússia no colo da China são os Estados Unidos. Aliás, já vinha jogando, à medida que a Rússia vinha sendo isolada da Europa. A Rússia é vítima, coitadinha, porque invadiu a Ucrânia. Não, eu nunca disse isso, e nunca fui favorável à invasão, é uma transgressão das leis internacionais. Não adianta, para ouvir o tio rei tem que ser capaz de conviver com coisas complexas. Não é a história do lobo mau do Chapeuzinho Vermelho. Essa você vai lá pegar os seus livrinhos de infância, lá quando a mãe sentava e contava para você. Aqui as variáveis são complexas. A Rússia vinha sendo isolada do resto da Europa com a coisa da OTAN. A OTAN não ia fazer nada. Não ia fazer nada? Então por que a expansão? Para não fazer nada? Ou então o general francês que deu uma entrevista dizendo, não, no fundo é que o Putin, ele temia mesmo que com a democracia ucraniana, gozado que não tem democracia ali em quase nenhum lugar à volta, mas seria na Ucrânia. Quase que confessa que a Ucrânia seria usada como base de desestabilização da Rússia e da Federação Russa. Eu estou falando de interesses estratégicos. Eu quero que o Putin se dane, ele é uma pessoa asquerosa. Agora não é brincadeirinha de criança. Então, estão jogando a Rússia no colo da China. Não tem jeito. Qual vai ser a maior economia do mundo daqui a pouco? A China. O Ocidente quer a Rússia? Não, não quer. Quer hostilizar a Rússia. Sempre quis. Agora, a guerra em si interessa? A quem interessa a guerra? Por que interessa? Aos negócios interessa? Não. Agora, hoje eu comentei e vou insistir. Interessa ao Putin, que agora ele quer fazer uma limpeza até interna ali, porque, né? Ao Zelensky, que agora virou o Churchill, e o que acontece com a Ucrânia, dane-se. E ao Biden, obviamente, que estava numa encalacrada com características eleitorais daqui a pouco, e está posando aí do grande guerreiro, o homem que voltou a reunir Estados Unidos e Europa de novo e tal. Agora, qual é o custo disso? Qual é o custo disso para o mundo, inclusive? Vai ter problema de fertilizante aqui no Brasil. Tendo problema de fertilizante aqui no Brasil, vai ter problema de comida. Já tem problema de trigo. Mas então deixa que a Ucrânia se dane. Não, é que a Ucrânia tem que aprender a negociar também. Ou não? Ou você pode manter uma equipe de negociação e depois dar entrevista falando que o Putin é criminoso de guerra, que tem que não sei o quê. Como, aliás, fez o Biden, né? Bom, Putin é criminoso de guerra. E se ele não cai, e aí vão ter que negociar com o criminoso de guerra? Até porque ele é quem é e cometeu um crime, é preciso saber como se conversa e como se negocia com ele. Porque ao fim e ao cabo ele tem 6.000 ogivas. Mas é que nós estamos prestes a derrubá-lo dentro da Rússia. Estão? Não parece. Não parece. E o Putin, claro, como um bom filho da mãe que resolveu juntar todo mundo no estádio para dizer que ele é maravilhoso. Vai. Exatamente, falando em um estádio lotado na capital Moscou, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse hoje que o país está mais forte do que nunca. Ele exaltou a operação militar, como ele chama, na Ucrânia, e parabenizou os soldados que estão lutando no país vizinho. O evento foi realizado para marcar os 8 anos da anexação da Crimeia.
As arquibancadas estavam tomadas por pessoas carregando a bandeira da Rússia, com os rostos pintados nas cores branca, vermelha e azul, e no palco, Putin estava rodeado de faixas que diziam "Por um mundo sem nazismo". Mais cedo, o presidente russo conversou com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, e ele disse, segundo o Kremlin, que vai continuar dialogando para chegar ao fim do conflito. Quem estaria atrasando as negociações, segundo Putin, é a Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, aliás, voltou a dizer hoje que o país vai manter a tentativa de integrar a União Europeia, contrariando, portanto, os pedidos da Rússia. Então aí, assim, veja, a Ucrânia, o governo da Ucrânia faz as suas escolhas. Vai ser possível ir lá e enfiar a mão na cara do Putin, dar um tiro na cabeça do Putin, tirar o Putin da jogada? É possível? E aí então o mundo será risonho novamente? Bom, não parece. Aí o Zelensky diz, não, nós vamos tentar ainda a União Europeia. Quantas vezes se fala em aceno de negociação e daí a pouco não tem negociação nenhuma e a coisa encrua de novo. Mas vai lá, vamos falar um pouco de negociação, vai. Enquanto o Zelensky e o Putin estão falando isso, levando o tom publicamente, negociadores dos dois países seguem conversando nos bastidores. Hoje, o negociador-chefe da Rússia, o Vladimir Medinsky, disse que estamos na metade do caminho para chegar a um acordo. Lembrando que o jornal Financial Times chegou a divulgar um rascunho do que seria o documento de cessar-fogo. Os dois lados, num primeiro momento, disseram que o rascunho era verdadeiro, que era isso mesmo, mas depois voltaram atrás. Lembrando que a principal demanda do lado russo é que a Ucrânia se comprometa a não entrar nem na OTAN, nem na União Europeia. Vem cá, eu insisto, para que a guerra termine é preciso que haja pessoas, o cessar-fogo, sinceramente interessadas no fim da guerra. Eu até acho que o Putin preferiria o fim da guerra porque ele está numa encalacrada econômica que vai durar muitos anos. Mas só que ele não pode abrir mão de algumas coisas ali, razões pelas quais ele iniciou a guerra. Agora, ao Zelensky interessa? Muito objetivamente. Nesse tempo, ele saiu da condição de um humorista mediano e presidente desastroso, porque era a grande líder da humanidade. O Biden está tornando a América grande outra vez, para fazer uma ironia. Então é preciso. Querem o fim da guerra? E aqui, olha, eu não vou dar nome, também agora se a pessoa quiser ver a pública debater, debate. Mas eu vi uma pessoa indagada sobre o batalhão Azov, que é o grupo neonazista mais bem armado do mundo, que participa do Ministério da Segurança na Ucrânia, que faz vigilância na Ucrânia, que tem poder de polícia no governo Zelensky, dizendo assim, não, a Rússia fica falando do batalhão Azov, mas também não é assim, tá? Não é que até porque coisa como o batalhão Azov existe em toda aquela Europa Oriental ali, não é só a Ucrânia. Oh, que bom. Então o problema não se resume à Ucrânia? Se resume a outros países que também estão na órbita da OTAN? Não, Putin não presta. E acho que com isso todos concordamos. Agora, o mínimo de objetividade na avaliação das coisas é necessário. Sabe por quê? Porque nessa história de Chapeuzinho Vermelho e Lobo Mau, a soma não é zero. O resultado não é zero. Não, eu prefiro o Lobo Mau e o Chapeuzinho. Não, mas o resultado não é zero não, tem muita gente morrendo. Cidades estão sendo destruídas. Sem contar que as pessoas perderam qualquer capacidade de uma análise até visual das coisas. Diz assim, não, olha, dizem que a Rússia está tomando um vareio danado, está morrendo. A hora que você vê, a Ucrânia está destruída, tem quase 4 milhões de ucranianos fora do país.
Que diabo de vitória é essa? Filmes feitos pela Ucrânia com soldados mortos, com a cara massacrada. Esses filmes estão sendo veiculados para apelar às mães russas. Bom, mas o Putin é o mal e se combate o mal com esse tipo de instrumento? Eu acho que um dia a gente recupera um pouco o juízo. Né? Mas que fique claro que eu estou fazendo essas observações. E sou contra a invasão e acho que o Putin cometeu um crime. Acabou, é isso aí.